Y continuamos acá en DEF TV analizando el programa de defensa de Brasil, sobre todo con la entrevista al ministro de Defensa Nelson Jobim. Vemos la tercera y última parte y después las conclusiones con Fabián Calle. Señor ministro, el año pasado se generó un clima también bastante parecido al actual con el tema de las bases, por el tema Cuarta Flota, la Cuarta Flota de Estados Unidos. Que la historia de la Cuarta Flota tiene un vínculo con la historia de Brasil, digamos, ¿no? Por lo tanto, ese vínculo histórico entre Cuarta Flota y Brasil, ¿cómo vive su ministerio la creación de esa flota? Bueno, quando aconteceu a criação da Quarta Frota, eu fui aos Estados Unidos para ter um diálogo com o almirante Stavridis, que era o comandante do Comando Sul-Americano, que hoje é o comandante da ONU na Bélgica. E tivemos uma longa conversa. O que ficou claro para nós é de que os americanos haviam feito uma mudança administrativa. Navios da Terceira Frota Americana estavam servindo ao Comando do Sul. E como o primeiro comandante do Sul era um almirante, que era o Stavridis, ele resolveu então reativar a Quarta Frota para fazer com que aqueles navios que já operavam no Caribe, principalmente no Caribe, vinculados à questão de combate ao narcotráfico, etc., fosse a constituição de uma Quarta Frota. E eu mostrei a eles de que nós poderíamos aceitar essa explicação e que era demonstrável objetivamente por ele, mas que a lógica política não é a lógica militar das suas mudanças. E eles que tinham que ter uma forma pela qual conversar antes. E foi exatamente o que eu disse ao general Jones agora, nesse momento desse problema das frotas. Tem explicações anteriores, mostrar as necessidades. Evidente que quem pode definir as suas necessidades é a própria Colômbia. Eu tenho uma posição muito, digamos, tranquila em relação a não me emocionar voluntaristamente com os temas. Ou seja, eu primeiro examino os temas, a minha postura é analítica. Eu não sou, digamos, um idealista alemão em termos de formação filosófica. A minha formação é analítica. A emoção é o último ponto em que eu posso chegar. Uma coisa que eu tenho certa, uma coisa que eu tenho presente em relação à América do Sul, e vem das minhas origens próximas à Argentina e Uruguai, que são aqueles versos do Martin Fierro, del viejo Vizcacha. Los hermanos sean unidos, esta es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los de fuera, los de afuera. Retomando este dicho del viejo Vizcacha, de profundo contenido geopolítico. Sí, cómo no. Usted fue uno de los articuladores, tal vez, de una de las ofensivas diplomáticas más importantes de las últimas décadas en América Latina y en el hemisferio, en realidad, que ha sido la creación del UNASUR y del Consejo de Defensa Sudamericano. Sí. Quería consultarle cuál es el balance que usted hace, a casi un año de la formación. Bom, houve uma decisão política nossa da necessidade da criação disto, com observação de que não estava propondo um Conselho de Defesa sul-americano do modelo do Conselho de Defesa clássico. Não era uma aliança militar clássica, era uma aliança, era um fórum em que nós pudéssemos discutir as nossas dificuldades, os nossos problemas e as nossas colaborações. E propunha, basicamente, uma integração das bases industriais de defesa. Então eu propus que nós organizássemos isto, organizássemos inclusive a nossa indústria de defesa e pudéssemos ter, em matéria de defesa, uma voz, a tentativa de uma voz unificada nos foros internacionais. Porque senão não teríamos voz. Nenhum país, por maior que seja, por maior diferença que você tenha de populações, de PIB, de capacidade de armamento, nenhum país sul-americano representa a América Latina. É representada no seu conjunto. En la Argentina, especialmente en los medios de prensa, hay una generalizada percepción de que existe una mala relación, una tensa relación entre Brasil y Venezuela, entre Brasil y Chávez. ¿Brasil y Chávez? No. Quería, desde Brasil, que usted nos diga cuál es esa relación. É buena, é muito buena a relação.
A relação com Chaves e com a Venezuela é ótima. Hoje, por exemplo, as empresas brasileiras estão investindo muito na Venezuela. O que nós chamamos, e a relação pessoal do presidente Lula com o presidente Chaves também é excelente. O que nós temos que compreender é o presidente Chaves do discurso com o presidente Chaves da ação privada. Que isso é algo fundamental, aliás, é fundamental a todo político, não é só a característica dele. Señor ministro, usted como conocedor del Río de la Plata, ¿a qué se debe la ausencia o la debilidad de compromisos fuertes, conjuntos, combinados en materia de defensa, en materia de seguridad entre Argentina y Brasil? Bueno, nós estamos começando isto. Em termos de indústria, nós estamos com certos retardos, porque houve uma mudança, digamos, progressiva de alterações dos projetos feitos pelos argentinos em relação ao projeto do Gaúcho, ou seja, daquele veículo que seria uma espécie de Jeep, mas que houve uma série de modificações disso. Nós queremos ajudar a Argentina em relação o erro estratégico que não se deve ao governo de hoje, nem o de ontem, mas o de lá atrás, que foi a destruição prática da indústria naval, aliás, aérea argentina, com aquela fábrica de Córdoba, que foi entregue à Lockheed, e a Lockheed, digamos, não deu nenhum investimento naquilo, aquilo perdeu a sua qualidade. E exatamente nós queremos, com os argentinos, estabelecer essa aproximação. E a aproximação não se dá meramente pelo discurso, se dá pela integração, digamos, nas escolas e também pela integração das bases de defesa. Mas o senhor tem toda a razão no sentido da necessidade de aprofundarmos. As relações são boas. As relações pessoais, inclusive minha com a ministra Nilza Garré, é extraordinária. As relações dos nossos oficiais com os oficiais argentinos são muito boas, mas nós precisamos estreitar em termos de estabelecer participações mais agudas nesse tipo de projetos. Que é isso que eu pretendo, inclusive, mas não só bilateral, mas sim multilateral, em termos do conjunto. Esta é uma das funções deste Conselho Nacional de Defesa, cuja reunião, a primeira reunião, distribuiu tarefas, uma série de tarefas. E qual é a tarefa fundamental inicial? Saber do que se trata. Isto é verdade, inclusive eu, ministro de Defesa, tinha a noção do que se passava em termos de defesa em cada país da América Latina. E precisamos ter, para a partir daí ter uma formulação global, senão não adianta. Então a primeira pergunta que tem que ser respondida, e nos damos, os ministros de Defesa, no Conselho este ano para isso, é responder à pergunta: do que se trata?